Fala, povo lindo, povo santo, povo de Deus. Este que vos fala, Elisier Nascimento, host desse podcast, o podcast da Cristão que Investe. E hoje, você já sabe o que eu vou te pedir. Te inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa de compartilhar este canal, este podcast, especialmente este podcast aqui, tá? Compartilha com 20 amigos, 30 amigos. Por quê? Porque toda vez que a gente leva uma mensagem que é relevante, nós estamos contribuindo para a evolução, o destravamento e, com certeza, uma bênção para alguém que vai ouvir também a palavra que vai ser ministrada, o depoimento que vai ser dado, o assunto que está sendo abordado. E esse assunto eu tenho certeza que tem muito a ver com a sua vida, que é qual, Elisier? A de investimentos. Mas investimentos, como eu tenho dito nos outros podcasts, investimento na vida com Deus, na vida espiritual, na vida de oração, no conhecimento da palavra, no empreendedorismo. Mas hoje, neste podcast, eu tenho a grata alegria de trazer um cara que tem números muito expressivos no mercado financeiro aí. Ele é sócio de escritório, parceiro da XP, como vocês todos conhecem, esse banco que é um dos maiores, se não o maior da América Latina hoje com investimentos. E ele tem no seu escritório uma marca que eles alcançaram recentemente, que é uma marca muito expressiva. Eles têm mais de 2 bilhões em custódia. O que isso significa, Elisier? Você vai descobrir logo nesse bate-papo que eu vou ter hoje aqui com esse cara, gente fina demais, que tem encarregado na sua vida uma marca de trabalho e dedicação, mas algo que me chamou muita atenção, é um homem temente a Deus. E a Cristão que Investe está sempre no radar de pessoas que têm resultados, mas que principalmente têm princípios, propósito e valor de acordo com o reino do Senhor. Hoje o bate-papo vai ser com esse cara, gente boa, camarada, gente fina, Marcelo Schneider. Tudo bom, meu irmão? Tudo excelente, cara. Muito obrigado. Fico, honrado e lisonjeado com todas essas palavras aqui, né? Me ensina aqui primeiro, cara. Eu olho pra ti, olho pra câmera, pra onde é que eu me oriento aqui, vamos né? Aqui no bate-papo, olho no olho, né? O negócio é muito ao vivo aqui, né? Amém. E acaba tendo que ser, e sempre é muito verdadeiro aí, né? Sem dúvida. E te agradeço demais as palavras, é uma honra estar aqui, receber esse convite, né? Tu me mandou o convite ao vivo. Na lata, né? E quem sabe faz ao vivo, né? Durante uma das tuas aulas, né? Isso, a gente teve a semana do Cristão que Investe, né? Foi muito bacana lá, foi legal ver. E para mim uma honra ter você como meu ouvinte lá naquele dia, cara. Vocês terem uma ideia, gente, o Marcelo tá no mercado financeiro desde 2008, ou seja, tem aí mais de 15 anos já no mercado financeiro atuando, né? E tem muito resultado, conhece muito, sabe muito. E o cara estava ouvindo eu que estou recém começando, engatinhando no mercado financeiro, mas a gente já está levando um assunto e um conteúdo de muita relevância para as pessoas. E esse cara estava nos ouvindo lá e eu fui obrigado a fazer o convite ao vivo, né? 2008, iniciei no mercado em 2008, né? Um ano marcante, crise do subprime. Para quem não lembra, quem não participou desse momento lá, né, crise imobiliária e hipotecária americana, né, quebra de bancos, enfim, né. Mas antes da gente entrar nessa história aí, né, pegar o gancho que tu iniciou, deixa eu te deixar um presente aqui, né, marcante, tá? Opa! Tenho certeza que tu gosta de café. Gosto muito. Então, esse café aqui é um cliente querido do interior de São Paulo, produz um café maravilhoso e fez para a gente aqui em comemoração a esse marco, né, dos 2 bilhões sob custódia, tá? O nosso escritório chama Marco Investimentos. Certo. A gente atingiu há 2 meses atrás a marca dos 2 bilhões de reais sob custódia. É bastante dinheiro, né? Sim. Tem alguns bancos médios que não têm todo esse capital em recursos de clientes, né, em investimentos. E a nossa responsabilidade ela é tremenda, ela é muito grande, né? Tratando desse capital todo aí de muitas famílias, né? De gente que, tá construindo isso tijolo por tijolo, né, para buscar suas metas, conquistar seus objetivos, comprar seus bens, ter uma aposentadoria saudável, né, gozar da vida.
Então, a gente fica muito honrado aí de cada cliente que confia, né, na Marco, em todos os profissionais envolvidos. É um time de quase 100 pessoas, né, toda a nossa empresa hoje. Tá? Então, fica um presente aí para ti apreciar um cafezinho especial. Muito obrigado, gente. Ó, café da Marco Investimentos, que é o nome da empresa, do escritório onde o Marcelo é um dos sócios. E, ó, coisa linda aqui, ó. Não sei vocês, mas eu vou tomar um café 100% arábico, né, com essa comemoração de 2 bilhões sob custódia. E como o Marcelo falou, tem muitos bancos que não têm, né, sob custódia um valor tão expressivo quanto esse. Então isso é realmente marca de muito trabalho, muita competência, muita honestidade, tá certo? E transparência com o cliente para poder que o cliente confie nesse trabalho. É um trabalho recentemente, né? A gente está falando aí de 15 anos no mercado de investimentos, é um trabalho novo de certa forma, mas é muito mais do que 90% do que você vê falando aí na internet. Eu acho que isso é importante falar. Então, muito obrigado, Marcelo. Pode ter certeza que esse café aqui vai ser muito bem apreciado. Marcelão, deixa eu te perguntar. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quem eu entrevisto. Assim. Quem é Marcelo Schneider? Então vamos lá. Essa pergunta aí não vai ser difícil de responder, né? Mas o Marcelo é, primeiro, maravilhosamente casado com a Gabriela, minha esposa amada, a Gabi. Tenho 2 filhas, tá? A Mabi, de 8 anos, e a Pérola, de 5, quase 6 anos aí, né? Tá há poucos dias de completar 6 anos, tá? A minha formação é técnico em química e engenheiro de plásticos, tá? Certo. E no fim terminei a minha faculdade já estando dentro do mercado financeiro. Olha aí. Poxa, eu estava já apaixonado pelo mercado, tinha iniciado essa carreira, né, aprendendo lá. Eu era um assessor júnior, né, na época que eu iniciei, tinha lá os assessores, né, de investimento, onde a XP já começava a figurar assim, na cena de investimentos aqui no Rio Grande do Sul em especial. Né? E a XP tem quantos anos? A XP tem 22 anos. 22 anos. Ela iniciou em 2001 em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Tá? Isso é um detalhe interessante, gente. XP começou em Porto Alegre, viu? Ela começou aqui em Porto Alegre. Então ela é gaúcha, nascida no Rio Grande do Sul, nascida em Porto Alegre. E quando ela tinha 7 anos, o Marcelo os adentrou como assessor júnior de investimentos. A primeira filial da XP foi em Novo Hamburgo. Olha aí. A primeira filial. Aí depois começou a expandir para o resto do país, né? E tem uma trajetória muito bacana, né? E a gente erra, acerta, aprende, corrige, né? Uma caminhada árdua, né? Mas é importante, é uma filosofia que eu tenho para mim, assim, né? Em tudo, né? Tu sempre tem algo a aprender. Quando a gente cai, a gente não cai porque a gente quer. Na grande maioria das vezes. Sim. Né? Então, a gente sempre tem algo a aprender, né? E aí eu trago muito assim, da minha caminhada assim, também com o Evangelho, né? A gente passa por dificuldades, passa por vales, né? Tem provações, sempre tem algo a aprender ali. Né? Então, se eu ainda não sair daquele problema, ou daquele vale, daquela situação, é porque eu ainda não aprendi o que tem de propósito ali dentro. Então eu carrego isso comigo e busco sempre enxergar, né, e tentar enxergar, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente leva mais tempo, às vezes é rápido, né? Mas a gente vai adquirindo conhecimento e sabedoria, né? Sim. Tá? Então sempre buscar, poxa, o que eu tenho que aprender aqui? Qual é o copo meio cheio? Né? O que tem de bom aqui? Como é que eu extraio, né, as coisas boas, né? Então, isso é uma coisa que eu não fui sempre assim, óbvio, né? Errei muito, não sabia, fui aprendendo isso, fui adquirindo. Eu tive pessoas, né, à minha volta, né, que, poxa, eu sou agraciado assim, por várias pessoas que Deus colocou à minha volta e que me ensinaram muito e me ensinam até hoje, né? Sejam pessoas mais velhas ou mais jovens, né? Isso é uma outra coisa que eu tenho como um princípio muito importante de ter um coração ensinável. Amém. Né? De ter um coração ensinável, né? Todo aquele que se abre para aprender, né? Tenho certeza que caminha mais rápido, né?
Caminha mais rápido, não necessariamente mais rápido, mas vai mais longe. Né? Sim. Uma outra coisa importante, a gente tem isso muito como filosofia dentro da empresa, do ir mais longe. Né? A gente está num negócio, a gente está com um cliente de mãos dadas conosco para correr uma maratona e não para correr 100 metros rasos. Sim. Né? Então, quando a gente começa a falar para resultados e olhar para a vida financeira, para os investimentos de um cliente, a gente sempre fala que, gente, aqui na Marco, aqui com o nosso time, na nossa equipe, aqui não vai ser o lugar onde tu mais vai ganhar dinheiro. Mas a gente vai estar sempre ganhando. A gente vai buscar sempre ganhar. Seria não ganhar dinheiro, seria, na minha interpretação, não é o lugar onde você vai ganhar muito dinheiro rápido. Correto. Mas vai ser o lugar onde você vai ganhar dinheiro sempre. Correto. Que é o melhor, na verdade, né? Se as pessoas entendessem que isso é o melhor, né? Não é ganhar muito dinheiro rápido, porque bem rápido vai rápido, né? É correto. Bem rápido vai rápido, porque a pessoa que ela tenha... Quem já sentiu, né? A adrenalina do mercado financeiro, de trabalhar com trader, que é uma coisa que quando eu comecei há 8 anos atrás foi no mercado de trader, Brasil ainda. E, sei lá, num mês fazer R$1.000 e no outro perder 2. Já vi muito isso. Ou nem no mês, né? No dia faz 1.000, no outro perde 2. Então, quem descobre o valor de tu, cara, eu vou ganhar 100, mas todo dia 100. Todo dia. Né? Todo dia aqui 80, 100, não vai ser 1.000, não vai ser, e não vou ficar zerado, mas todo dia. Pô, no final do mês a gente tem aí com mais de 2.000 e se continuar consistentemente isso vai no final... Vida longa. E vida longa. Vida né? longa. É. Um paralelo bacana que é se eu estiver na academia, né? Sim. Então, porque eu sou magrinho, tá? Não vou conseguir ficar musculoso, tá? Mas enfim, o meu objetivo ali não é ser o cara mais forte da academia. Entendeu? Só que se tu chegar na academia, cara, daqui 10 anos eu vou continuar lá. Eu vou estar lá treinando, vou estar lá saudável, vou estar lá bem, sabe? Com um sorriso no rosto. Pô, de repente o cara que ontem era o que mais levantava peso, pode ser que amanhã ele tenha se machucado. E a gente vai continuar, vai permanecer. Um dia no outro e no outro também, né? Certo. Um dia após o outro, né? Então essa minha filosofia um pouco de vida aí, seja na família, seja nos negócios, seja onde eu estiver, né? Eu tenho essa verdade aí comigo sempre. Né? Legal. Então, te apresenta como um cara íntegro, transparente, fiel aos princípios e valores, então, de família. Maravilha. Pô, falou em fiel, né, e verdade e tal, né? Há uns dias atrás nós estávamos numa confraternização do pessoal do escritório e alguém estava falando, né? Poxa, se eu quiser tentar, né, contar alguma coisa que não é verdade, eu não consigo, cara. Tu vai perceber no mesmo momento. Sim. Porque eu não sei fazer. Eu não sei ser malandro. Eu nunca quis isso, não conheço, não consigo. E se eu tentar, vai dar errado. Vai dar porcaria. Né? E vai ser muito perceptível, né? Então, eu prefiro perder um negócio por estar falando a verdade do que ganhar um negócio não falando a verdade. Certo. Que bom, cara, que bom. Então, casado, pai de 2 meninas. Tá casado há quanto tempo? Eu tô casado há 12 anos. 12 anos. Há 12 Fazia anos. 3 anos que estava nesse mundo do investimento e já namorava? Como é o tempo de... casado há 13, mas relacionando há quanto tempo? 18. Há 18. Ah, não, então já... 18. Ela incentivou... Porque tu entrou no mercado de investimento numa época, cara... Vamos lá, eu entrei há 8 para 9 anos atrás, nós tínhamos quase 300 mil pessoas na Bolsa de Valores. Tu entrou 5 anos antes, né? 6 para 7 anos antes, e o número devia ser menor ainda. Muito pequeno. Muito pequeno, né? Quando eu entrei, cara, nós tínhamos um escritório pequeno aí em Novo Hamburgo. Sim. Tá? E aí a corretora XP. Perfeito. Cara, hoje ainda muita gente não conhece XP. Sim. Tu imagina naquela época. Naquela época. 2008, né? 15 anos atrás. Tá? Certo. Então, eu lembro que às vezes o pessoal, a gente atendia o telefone, né? Pô, XP, investimentos, tá? Ah, e aqui é o Windows XP? Né? Que é o Windows XP. E acontecia, cara, acontecia. Então,
naquela época... Como é que é? Tu atende o Windows XP. Cara, tô precisando formatar essa coisa aqui que tá travando. Vocês da XP não fazem um programa direito. Aconteceu. E acontecia muito o seguinte, né? Primeiro a gente tinha que provar que não era picareta. Sim. Né? E depois a gente tinha que provar que a XP não era o fundo de quintal. Sim. Tá? Então acontecia muito do cliente depositar recurso na sua conta, tá? Pô, comprou lá ações de Petrobras, porque na época era só negociação de ações, era uma corretora de bolsa de valores e unicamente isso. Certo. Tá? Então o cara compra lá Petrobras, uma semana depois vende as Petrobras, né? E no outro dia saca o dinheiro pro banco. Aí, pô, Elisier, você sacou o dinheiro, Não, aí no outro dia ele devolve o dinheiro, porque ele queria ver se realmente entrava e saía na conta do banco, para ver se aquilo ali era de verdade e tudo mais, né? Então, ainda hoje acontece isso, né? Em algumas situações é muito raro, mas acontece. Mas então, assim, a gente tinha que provar muita coisa, né? Tudo era mato, né? Sim. Tudo era mato, tá? Então tinha esse embate, né? essa questão. Mas foi um momento também a bolsa ficou muito popular, né? Teve aquela época de IPOs, muita abertura de capital de muita empresa, né? Teve a época da descoberta do pré-sal por parte da Petrobras. A parte dos IPOs, mais ou menos que época? A febre assim, dos IPOs foi de 2006 até metade de 2008. Perfeito. Tá? Onde, poxa, qualquer coisa que comprava, que entrava na bolsa, valorizava. Tá? De Legal. Ter a situação de, poxa, fazer churrasco de clientes no salão de festas do prédio para abertura de capital da Bovespa, por exemplo. Sim, tá? De manhã cedo. Poxa, abria subindo 15%. Olha só. Aconteceu, né? História legal, hein? Várias situações assim, né? Aí depois veio, poxa, o subprime mudou tudo, claro, né? Mudou todo. Embora naquela época o presidente era o Lula, né? Que é o atual presidente. E eu lembro que ele disse que no Brasil era só uma marolinha, né? Teve tudo isso aí. Teve essa frase dele, né? Mas quem estava vivendo o mercado financeiro sabe que não foi bem assim, né? Então assim, naquela época a XP, né, era pequena, a XP recente tinha virado corretora, né? Depois teve todo um andar. E ali por volta de 2010, tá, a XP começou a trazer de fato assim, um modelo americano de investimento para o Brasil, né? Como é que o americano investe? Né? Como é que é a estrutura de corretoras lá? Como é que é a interação de bancos com corretoras? Tá? Certo. Que por mais que se coloque hoje como grande concorrência, né? A nossa grande concorrência, cara, é levar o conhecimento para o cliente. Levar o conhecimento para o investidor. Certo. Esse é o nosso grande desafio. Né? Então, quando o investidor entende que dentro da corretora ele tem a mesma segurança, porque a corretora nada mais é do que um shopping center para produtos financeiros. Entendeu? Então, dentro da corretora tem lá quase 1.000 fundos de investimento, tem lá mais de 40 bancos. Então, poxa, você quer fazer uma aplicação na Caixa Econômica Federal? Tem dentro da XP. Tu quer fazer uma aplicação lá no banco original? Tem lá dentro da XP, sabe? Só que tu não precisa ir abrir uma conta em cada instituição. Tu faz tudo a partir de uma única conta, né? Que Perfeito. É a XP. Né? Assim como, poxa, eu quero comprar uma roupa, né? Eu posso caminhar no centro da cidade e caminho ruas e ruas e ruas e quadras, ou vou para uma cidade diferente, ou posso ir para um grande shopping e lá tem todas as lojas. Certo. Tá? Então é simples assim. Né? E uma vez que tu está dentro da corretora de investimentos, tu pensa, poxa, tem 1.000 fundos de investimento, cara. Qual que é aquele que serve para ti? É uma gama muito, muito ampla. Sim. Né, para poder escolher. E ali entra a figura do assessor de investimentos. Né, de entender o que cada um faz, né, qual é o momento de cada fundo, qual é o momento do cliente. Né, em especial, nosso maior desafio é entender o que o cliente precisa. O que é que o cliente busca, como é que a cabeça dele funciona financeiramente, como é que é a estrutura familiar, o que ele precisa de estrutura financeira, ali, de alocação de investimentos para atingir os seus objetivos. Tá?
E para cada cliente tem um produto mais adequado, né? Ou uma cesta de produtos mais adequados, né? Legal. Tá? Então esse é o grande desafio, né? Fazer linkar de forma correta, de forma saudável, né? Os produtos disponíveis com o que o cliente precisa. O desejo e a necessidade. O desejo e a necessidade. Legal. Né? E deixa eu te perguntar, Marcelo, tua história com Cristo, quando começou? Pô, minha história com Cristo é bacana, cara, é bacana, né? Alguns altos e baixos, né? Mas muito mais altos do que baixos. Né? Mas a minha história com Cristo, cara, Começou quando? Como que foi? Começou quando eu casei, né? Começou quando eu casei. Antes, na verdade, começou quando eu encontrei a minha esposa. Né? Ela era cristã já? O meu sogro cristão, né? Minha sogra, né? Cristã. E o meu sogro com uma dedicação, ele é evangelista, né? Tem uma dedicação importante, assim, intensa, assim, com o evangelho lá em Novo Hamburgo, né? Em algumas cidades na região. Certo. E é um homem de muita oração, ora muito, muita entrega, né? Tanto que uma série de vezes, né? Alguns pastores, alguns profetas, né? Vinham comigo, com a minha esposa, e diziam, nossa, tem muita oração sobre vocês, né? Então, quando a gente casou, né, a gente nunca foi frequentador de igreja. Certo. A gente não era, né? Até 8 anos atrás, né? Então, meu sogro também nunca forçou nada, né? Sempre né, nos deixou na liberdade, né? E sempre orando por nós, mas plantando semente, né? A semente tu planta, tu rega, pode ser que outros vão colher. Sim. E tudo certo, né? Então a gente na verdade planta para isso, né? Então a gente começou a congregar, né? Logo depois que nasceu a minha primeira filha, a gente começou a congregar em Novo Hamburgo, tá? E, cara, congregava, já sentia aquela fome, assim, né? De estar, né, em comunhão, né? Aí depois começa a vir o restante do processo, né? De, andar em retidão, né? Porque a gente erra uma série de coisas e não sabe que está errando, né? Não é porque quer, é porque não sabe. Sim. Né? A gente começa a ter discernimento daquilo, né? Ouvir pastores, né? Encontrar um pastor com quem tu realmente... Da liga, né? Da liga. Então, tem 4 anos que a gente congrega em Novo Hamburgo, lá até deixar um abração apertado, enorme aqui pro meu pastor lá e a minha pastora, né? O pastor Vanderlei, a pastora Eliane, da Casa de Deus, Família da Fé, né? Em Novo Hamburgo, tá? Que são pessoas maravilhosas, né? A gente hoje, graças a Deus, assim, anda junto com eles, né? Tá junto em casa deles, na nossa casa, né? E tá lá auxiliando, né? Então a gente consegue levar isso aí da verdade, né? Da verdade, né? Isso a gente traz para casa, cara, muito. Né? Às vezes tem um colega, um sócio até do escritório que fala assim, poxa, Marcelo, eu penso em ter filhos e tal, mas como é que é, cara, hoje, né? Esse mundo é tão desafiador, né? Como é que tu conduz as crianças, né? E, cara, a gente traz muito base cristã para dentro de casa, né? O que é o certo? O que está escrito na Bíblia? O que Cristo faria? Né? Como é que Cristo estaria se comportando naquela situação, né? Se é que a gente, pode vislumbrar um pouco disso, né? Não é querer se comparar a Cristo, mas é tentar qual é que é o caminho correto, né? Então hoje a gente tem muito disso, né? Sim. Tá? Uns dias atrás estava a minha filha mais velha, né, os vizinhos, né, a vizinha da frente, né, a filhinha começando a estudar o início do mundo, né, e da humanidade, né. Então ela veio trazer o livro assim, mostrar para minha filha, olha aqui, né, a evolução do macaco, do homem do macaco e tal. Cara, a minha filha disse, não é assim não. Olha aí. Pera aí que eu vou lá buscar minha Bíblia, vou te mostrar como é que é. Que legal, foi cara. Muito bacana. Ela entrou em casa,
pegou a Bíblia dela lá, Sim. né? Com os desenhos e tal. Vem cá, vou te mostrar aqui, ó. Deus criou o mundo, tá? Olha só. Então, assim, é plantar essa semente. Sim. Né? É plantar essa semente. Então, a gente tem muito essa caminhada, assim, de entrega, de verdade, tá? E, poxa, glória a Deus por isso. Que bênção, cara. Que bênção, que maravilha. E deixa eu te fazer um questionamento, assim. Hoje, a gente fala muito de investimentos, né? Mas a gente vê uma grande barreira. O público cristão, principalmente, né? O público cristão, quando eu comecei na empreitada da Cristão que Investe no ano passado, eu sempre dizia para o pessoal o seguinte, gente, eu já trabalhei com uma educacional, né, durante 3 anos, e eu falava para N públicos, né? Cristão, não cristão, e por aí vai. Independente de religião e tudo mais. E a gente já encontrava um grande número de pessoas analfabetas financeiramente falando. Esse desafio que você fala, mostrar que existe vida pós-banco, né? Não é só o que o banco fala ou o que o banco diz, mas que existem outras possibilidades. E, ok, uma palestra ou outra pessoa aí, ela abria a mente para isso. Com relação ao segmento cristão, eu tenho 2 desafios além do analfabetismo. Né? Eu tenho o primeiro desafio, que é o preconceito religioso com relação a ganhar dinheiro. Né? Existe um preconceito religioso muito grande, as pessoas interpretarem a Bíblia totalmente errada, né? Achando que ter dinheiro é pecado, que ter dinheiro vai te levar para o inferno, confundem várias questões com relação a isso. Esse é um desafio, mas eu também tenho um outro desafio que é o extremo, que são pessoas que são extremamente gananciosas, né? Extremamente gananciosas, assim, não percebem que são gananciosos ou não se aceitam gananciosos, e quando vem uma oportunidade que nós sabemos, quem tem um pouco mais de caminhada financeira, tá na cara que isso é irreal, tá na cara que aquilo ali é golpe, mas as pessoas acham que aquilo ali é a porta de Deus, cara. Não, Deus que abriu essa porta. E eu lembro muito claramente, assim, em 2018 e 19, ou 17, 18, 19, o Rio Grande do Sul foi conhecido como Vale do Egito, né? Tamanho eram as pirâmides que a gente tinha ali envolvidas, principalmente vindo da região, né, de Novo Hamburgo, né? E a gente tinha 2 ali que foram devastadoras. Devastadoras, né? Mais de R$1 bilhão em cada uma. Né? Cara, eu acho que somando as 2 deu quase 30 bilhões de reais. Somando as 2. Porque não só no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul foi 1 bilhão, se eu não me engano, foi só na região da Serra. Região Novo Hamburgo, Vale dos Sinos e Serra. Só ali foi 1 milhão, mas eu tô falando de Brasil todo. Né? Uma delas atingiu o Brasil todo. Eu lembro que uma vez eu tive que chamar os caras de 171 para cima, porque eu estava fazendo uma palestra sobre mercado financeiro, e os caras na minha palestra, eles faziam 2 colocações assim de rendimento, e eu argumentava com fatos, né? No mercado financeiro não funciona assim. E no final da palestra, na rua, assim, fora da sala, os caras abordando, não, esses caras não sabem nada, eu que tenho aqui um rendimento de 30% ao mês, 1% ao dia. No primeiro dia eu não vi, né, cara? Aí no segundo dia os caras voltaram. Eu disse, mas o que esses caras querem na palestra de novo? No segundo dia, pessoas novas, né? Porque eu vou repetir a palestra. Não é que o cara no final estavam lá abordando. Rapaz, quando eu vi aqui, eu virei bicho. Né? Fui lá, mas estão pensando o quê? E tal. Né? Aí os caras zombavam ainda. Zombavam, cara. Isso é uma coisa que me deixou... eu fiquei assim, subiu o sangue, né? E o que aconteceu quando essas pirâmides caíram? Que eram pirâmides financeiras. Eu tive acesso, né, a alguns dados lá, e eu descobri assim que 60% das pessoas envolvidas naquelas pirâmides eram de origem de igrejas. 60%. Eles não eram o maior volume financeiro, né? Mas era a quantidade de CPFs. Mas a quantidade de CPFs ali eram pessoas oriundas de igrejas. O volume financeiro eles não chegavam nem a 40%, mas em quantidade de CPFs, como você mesmo disse, eram 60% e eram oriundos de igrejas. Então, quando eu fiquei sabendo disso, isso foi final de 2020, início de 2021, eu fiquei tanto surpreso. Então, eu percebi que o desafio que a Cristão que Investe enfrentaria era a questão do enfrentar essa questão do analfabetismo financeiro, que hoje a internet tem bastante coisas ali, fala muita coisa, e até ruim, né? Porque é muita informação e pouco conhecimento. Mas um preconceito religioso, porque usa a Bíblia da forma errada com relação a isso, e
essa questão da ganância. São 3 desafios que realmente eu enfrento, assim, a Cristão que Investe enfrenta. Mas, com a graça de Deus, a gente tem avançado. Hoje já são mais de 1.400 pessoas alcançadas, né? Somente pelas ministrações que a gente faz na semana do Cristão que Investe, cursos livres, cursos gratuitos que a gente oferece para a galera, e mais de 100 e poucos alunos. Mas, assim, você com a tua experiência de mercado financeiro, né? O que tu poderia dizer, 3 pontos a serem analisados para as pessoas não caírem em golpes relacionados a mercado financeiro ou algo relacionado a isso? Porque eu acho que é importante a gente primeiro alertar como não fazer errado. Isso que tu estava falando, o que provoca isso, né? As pessoas não têm conhecimento de qual é o jeito correto. Como funciona o sistema financeiro. Sim. Né? E se a gente for trazer isso para dentro do ambiente cristão mesmo, tá? Para a igreja, tá? Quantas pessoas daquelas que estão lá assistindo o culto, seja ele onde for, quantas delas leem a Bíblia? Poucas. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas não é o mais lido. São poucas pessoas que leem a Bíblia. Então é muito fácil tu conduzir um povo, tá, com ideias, e tu diz que está na Bíblia, mas de fato não está. Sim. São poucos ali que têm o discernimento de saber que aquilo lá está sendo dito é errado. Isso é fato, isso pode de qualquer assunto, né? Não tô pegando aqui o tema da Bíblia, né? Mas sim, qualquer assunto, né? As pessoas são muito rasas, tá? Então precisa adquirir conhecimento em ambientes confiáveis, corretos, de verdade, né? E aí tem uma nobreza muito grande no trabalho que tu faz, né? No mercado financeiro, tá? Cara, último mês, tá? Eu tô falando de pirâmide aqui, eu também não achava que não tinha mais. No último mês foram 2 situações, 2 pessoas me procuraram, tá? As 2 cristãos, crentes, uma de cada igreja. Olha aí. Que chegaram até mim por recomendação dos pastores, tá? Foram falar de dinheiro, falar de investimentos, procura o Marcelo, está aqui o telefone do Marcelo, fala com ele, tá? E aí, para minha surpresa, pirâmide, tá? Cada uma tá lá com dinheiro em pirâmides diferentes, que eu nunca tinha visto, né? 3% ao mês, tá? Então, assim, tem algumas coisas importantes. Primeiro, cara, a gente vai olhar... Eu falei aqui antes que só na plataforma da XP, que é só Brasil, tem mais de 1.000 fundos de investimentos distintos, mais vários gestores. Se eu pegar isso e expandir para o mundo, eu nem sei qual é o número que tem, na verdade, de fundos de investimento, tá? Mas não existe um gestor, não existe um no mundo que tenha a consistência de te entregar 3% ao mês todos os meses. Sim. Não existe, tá? O cara que é o mago dos investimentos no mundo, que é o Warren Buffett, tá? Que é um senhorzinho de 85 anos de idade, tá? A média histórica dele, isso ao longo de mais um pouco mais de 70 anos investindo. Mas pegar assim 30 anos, os últimos 30. A média dele histórica é 15% ao ano. E ele é o fenômeno. Ele é de fato o cara, assim, estuda demais, né? Se dedica demais, tá? Então, não existe no mundo um cara que entrega de forma correta 3% ao mês, consistente, tá? Sim. Então, assim, é importante a pessoa saber o que tem que olhar, né? Pô, chegou lá um fundo de investimento, uma promessa, ou seja lá o que for, tá? Site da CVM, tá? Comissão de Valores Mobiliários. É o órgão nacional, regido pelo Banco Central, que regulamenta todo o sistema financeiro no Brasil. Show. Então, se tu for lá no site da CVM, tem uma consulta pública lá. Agentes, tá? Então, se você for buscar lá, agentes certificados, se tu buscar lá Marcelo Schneider, tu vai encontrar meu nome lá. Se tu buscar por Marco Investimentos, que é o nosso escritório, tu vai encontrar lá. Se tu buscar um fundo de investimento de uma gestora XP
Asset, FIA, BDR, enfim, né, algum fundo da XP ou de qualquer gestor, do Safra, do Itaú, vai estar lá, tá? Procura o fundo da pirâmide. Vê se Não tá vai lá. tá? Não vai estar. E um detalhe, né? Se tu não encontrar, os caras têm um argumento muito persuasivo Esse é outro ponto. para Tá? justificar, né? Qual é o golpe, né? Qual é o 171 ali, né? O Sim. termo popular, né? Qual é o golpe que tem uma estratégia de convencimento ruim? Não tem. existe, né? Não tem. Eles têm sempre uma estratégia de convencimento muito boa, né? Muito boa. Então as pessoas acreditam, as pessoas são persuadidas por aquilo ali. Sim. Tá? Não, porque eles vão ter um banco, porque a operação é no exterior, né? Como uma dessas que apareceu. Não, é lá no exterior. No exterior. Né? Legal, cara, mas para quem é que tu mandou o dinheiro? Tu mandou dinheiro para alguém no Brasil, para uma conta no Brasil, Sim. tá? E essa empresa, esse dono da conta que tu mandou teu dinheiro, esse cara, então, ele tem que estar lá no site da CVM, como fazendo parte do Sistema Financeiro Nacional, regulamentado, podendo receber esse valor, Sim. investir por ti. Então são Como regras. intermediador, São né? regras. Né? Sim. Tá? Então isso é importante ser checado. Mas as pessoas não sabem disso. Não sabem. Não tá? tem essa noção, né? Não tem essa noção. Né? Então isso é muito importante. Se eu disser para ti, poxa, deposita esse dinheiro na minha conta porque é assim que funciona, tu vai acreditar. Sim. E tu vai depositar na minha conta. Sim. Né? Então são questões de como checar isso. Né? Tá? Então, a principal dica seria entrar no site da CVM e fazer essa avaliação no site da CVM. Site da CVM. Perfeito. Site da O cara CVM, falou que é em o investimento. órgão, né, do Banco Central, né, que regula o mercado financeiro. Legal. Tá, então lá tu vai encontrar todos os bancos, todas as corretoras, todos os gestores, todos os agentes do mercado que são regulados. Tá? Uhum. Então, a CVM ela tem poder de polícia. Tá? Pode mandar prender. Se eu fizer algo errado em relação ao cliente, o cliente abre uma reclamação, uma denúncia na CVM, a CVM pode mandar me prender. Tá? Legal. Então agora, uma pessoa que está fora desse guarda-chuva, a CVM não consegue, ele não pode reclamar para ninguém. Não tem para quem reclamar. Sim. Né? Não tem para reclamar. E infelizmente 171 no Brasil não fica meses na cadeia quando é preso, né? Porque os donos dessas pirâmides que estavam ali em Novo Hamburgo estão soltos, Estão soltos, né? E o dinheiro, quiçá, um dia volta, né? Mas quiçá. não conte com isso. É né? verdade. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, isso é muito importante, né? Buscar um escritório de investimentos, tá? Para, em primeiro lugar, checar. Certo. Né? Checar aquilo ali. Tá. E uma outra questão, Marcelo. Hoje, as pessoas que a gente fala, né? Elas não têm noção de com quanto começar a investir. Nem por onde começar a investir. A gente sabe, tu mesmo falou agora há pouco, que é importante entender o perfil do cliente, né, para descobrir qual produto ele pode começar. Mas quando a gente fala de valores, quais são os valores mínimos que as pessoas podem começar a investir? Né, que produtos, a partir de que valor tem? Acho que é importante a gente deixar isso registrado. E o que tu mais indica hoje para os teus clientes nesse atual cenário? Bom, a questão de valores, tá? Quando a gente olha para uma plataforma de investimentos como a da XP, tá? E as demais concorrentes são muito parecidas, tá? Certo. Ela é muito democrática, tá? Então, tu não precisa ter grandes valores para ter acesso a produtos de muita qualidade. Perfeito. Tá? Então, um título de banco que está lá dentro da plataforma da XP, poxa, quero comprar um título, um CDB do banco original. Né? Com R$1.000 tu consegue investir. E tu investindo R$1.000 ou 10 mil ou 100 mil ou 1 milhão, a taxa que tu recebe é praticamente a mesma. Tá? Então, a pessoa com muito dinheiro não tem grandes vantagens em relação à remuneração. Perfeito. Tá? Ela tem uma grande vantagem em relação à diversificação, né, entre produtos de investimento, né, poder fazer uma distribuição mais ampla, sabe, uma estratégia
que permite mais produtos, né? Mais ativos, tá? Mais cenários, né? Que consegue abranger. Tá? Então, a questão de volume, qual é o volume? É o que o cliente tem. Né? É o que o cliente tem. Então, quem fala da quantidade de dinheiro é o cliente. Né? Para nós, como assessores de investimento, é sempre importante ter e estar do lado do cliente para ter uma visão ampla. Tá? Então, a gente quer entender do patrimônio do cliente, relação dele com o dinheiro, se ele precisa de seguro de vida, se ele precisa de sucessão patrimonial, se ele precisa de sucessão da empresa, tá? Se ele precisa de operações de câmbio, por exemplo, a empresa dele importa ou exporta, se ele precisa fazer trava, né? Esse tipo de coisa, produtos financeiros, soluções financeiras, né? Certo. Tá? E quanto à recomendação, né? ou orientação, tá? Porque no fundo o assessor de investimentos ele não recomenda, né? Ele orienta, ele dá clareza para o cliente, né? Quais são os caminhos que ele pode ter como mais adequados, né? Uma leitura de cenário, tá? Mas o que é necessário para todo mundo, né? É sempre renda fixa, investimentos em renda fixa, tá? Sempre a maior parte do dinheiro fica na renda fixa. CDB de banco, muita gente deixa na poupança, né? Que hoje é o pior rendimento que tu pode ter por investimento. Sim. Ou parado na conta corrente ou debaixo do colchão, né? Depois disso é poupança, né? A poupança remunera 0,5% ao mês, né? 6% ao ano, enquanto que a taxa de juros hoje num produto simples do banco, depois da poupança, né? Vai te remunerar o dobro disso, né? Então com a mesma segurança, tá? Então tu não precisa, essa é uma coisa que a gente bate muito, tu não precisa abrir mão de segurança para remunerar melhor teu dinheiro, né? A gente, na Marco, a gente é fã de segurança. A gente olha muito para a segurança, né? A gente tem analistas próprios, né? Num time importante, sim, robusto ali de analistas para entender se tal investimento de tal empresa ele tem segurança, eu vou ter longevidade naquele investimento. Se eu fizer um empréstimo, por exemplo, tu pode ir lá na plataforma da corretora e emprestar dinheiro para a Petrobras, emprestar dinheiro para a Gerdau, sem necessariamente comprar uma ação dela. Na verdade, é um título de dívida dela. Certo. Tá? Qual que é o nome desse título mesmo? Tem debentures. Perfeito. Tem CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio. Beleza. E tem a CRI, né? Que é da indústria. Que é do imóvel, do mercado imobiliário. Perfeito. Tá? E aí qual é que é a grande preocupação nossa? Não é a taxa que a gente vai receber. É a certeza de receber. Perfeito. É a certeza de receber, né? Então, a renda fixa, ela é obrigatória para todo mundo, tá? E muitas vezes o cliente, quando ele chega na corretora, ele quer falar de ações com a gente. E a renda fixa, ele quer deixar no banco, que tem vários produtos bons, tá? Mas nem sempre está alocado num produto bom. Né? E o nosso desafio aqui é buscar qual é o melhor produto para o cliente. Sim. Não é o melhor produto para a corretora ou para o banco ou para o profissional assessor de investimentos. É para o cliente. Né? Então, esse é um compromisso de vocês. Esse é um compromisso nosso. Tá? E que, inclusive, a Marco Investimentos, ela hoje é reconhecida dentro do ambiente de escritórios da XP. XP é a maior corretora da América Latina. Sim. Tá? A Marco Investimentos, ela é dentro do modelo de atendimento onde elimina o conflito de interesses, tá? Ela é a maior do Brasil. Né? Olha aí. Então, reconhecida por este modelo de que a gente está ali de fato buscando os interesses do cliente. Né? Porque tem também aquela briga de interesse, às vezes, de que, poxa, qual é o produto, qual é o investimento que eu vou ganhar mais dinheiro? Sim. Existe essa briga no mercado. Sim. Né? Poxa, os bancos estão ali para ganhar dinheiro, a corretora está ali para ganhar dinheiro, faz um trabalho nobre, mas ela é uma instituição que precisa ganhar dinheiro. Sim. Né? Nós também.
Mas a gente só vai ganhar dinheiro se o cliente estiver do nosso lado por muitos, muitos anos, ao longo da maratona. Sim. Né? Então a gente busca eliminar os conflitos de interesse, né, em termos de comissionamentos. Tá? E nisso a gente é reconhecido pela própria XP como o número 1 no país. Legal, né? cara. Legal. Então é um desafio, né? É um desafio, mas é um desafio muito, muito gostoso, né? E levar que o cliente entenda esse valor, né? Às vezes tem uma coisa ali do lado, na grama do vizinho, que pode ser que naquele momento esteja dando muito mais dinheiro, mas a gente tem que entender e fazer o cliente entender que aquele risco não é adequado para ti. Sim. Né? Ele não tem essa capacidade de absorver esse risco, né? Exatamente, né? Não cabe para ele muitas vezes, né? Sim. E aí depois disso, né, o nosso desafio é buscar entender os ciclos econômicos, os ciclos do mercado. Certo. Tá? E aí a gente está num momento muito importante de mudança de ciclo. Né? A gente está aqui falando hoje, né, um dia depois da taxa básica de juros ter sido reduzida no Brasil. Perfeito. Né? E o que quer dizer isso, cara? Quer dizer que aplicações de banco vão render menos. Né? Certo. Mas em contrapartida, né, quais são os ativos financeiros que vão ali na frente remunerar melhor e render, vão se beneficiar desse ciclo. Né? Então a gente tem que entender um pouco disso. É a velha máxima, né? O dinheiro no mercado financeiro, ele não some. Ele só troca de mãos. Né? E aí se tu não souber te posicionar da maneira certa, ou tu vai estar do lado da mão que está recebendo, ou tu vai estar do lado da mão que está entregando. Está entregando, está pagando. Por isso que é importante a gente ter sempre uma assessoria de um profissional, gente que já conhece o mercado e que principalmente, né, está trabalhando no interesse do cliente. Né? Olhando para frente, né? Exato. Pensando... A gente faz uma analogia assim, tu dirige olhando pelo retrovisor ou olhando pelo para-brisa, lá para frente ou para trás, né? As pessoas às vezes têm a mania, vamos chamar assim, né, de escolher produtos de investimento olhando quanto rendeu no passado. Né? Qual é que é o nosso desafio? Cara, o que tem dentro desse investimento? Como é que ele se comporta no cenário que está chegando? Sim. Né? E a gente está lá na frente limpando a estrada para o cliente poder passar tranquilo. Legal. Sabe? Então é um desafio profundo assim, de entender como é que isso vai se comportar no futuro. Legal. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente mudando aqui um pouquinho. Nesses teus 15 anos de mercado financeiro, assim, cara, conta uma história aí das mais inusitadas que tu já deve ter presenciado aí, vivenciado. Que deve ter algumas, né? A gente já tá ali com o mano, já tá dando risada até. Aquelas que podem falar, né? Vamos lá, conta aí alguma. Sabe que a vida, o investidor ele tem dois momentos, né? O da ganância e o do medo, né? Da ganância e do medo. Sim. E o investidor amador, ou enfim, né? A gente também no mercado, muita gente comete uma série de erros e a gente vai aprendendo, né? Ganhar dinheiro na bolsa é super simples, né? Tem que comprar na baixa e vender na alta, né? Sim. Só isso, né? Mais nada mais. Só isso. Só que na baixa, tu tá morrendo de medo. E na alta, tu tá super eufórico e ganancioso, né? Então tu acaba... Poxa, tu te movimenta no contrário, né? Tu vai tomar tapa numa orelha, tomar tapa na outra. Quando é pra comprar, tu tá com medo e vende. Quando é pra vender, tu tá eufórico e compra. E fica do avesso assim, né? E tem um mercado, cara, dentro de bolsa ali, tem um mercado de opções. Tu conhece o mercado de opções. Sim. Né? O mercado de opções, ele é um mercado que, cara, oscila absurdamente. Absurdamente, tá? Sim. Ele é atrelado às ações. Certo. Né? Mas ele vive uma expectativa, né? Tu compra uma expectativa, um sonho ali, tá? E aí quando a ação, a ação subiu 5% no dia, a opção sobe 25%, ou 30%, ou 50%, né? Depende da velocidade, né? do movimento. Então, poxa, cara, eu tô ali tradando a ação que sobe só 5%, né? Por que eu não vou comprar a opção que sobe 25%? É óbvio, né? Óbvio. Então, cara, eu tinha um cliente, tenho até hoje, né? Graças a Deus, ele, né? Chegou um momento que ele
cara, ele estava viciado em opções. Ele estava viciado. Tá? Um cara super bem sucedido, um cara que num negócio super bacana, ganha dinheiro pra caramba, tá? E ele tinha 2 contas na corretora. Uma conta, tudo que ele ia fazer, ele perguntava para mim. Certo. E era basicamente renda fixa, né? O feijão com arroz com um tempero bom ali. Sim. Todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. Mas naquele, vamos lá, né? É o passinho de tartaruga. Né? Sim. E ele tinha outra conta, que só ele movimentava, só ele mexia e tal, operando opções, cara. Né? Às vezes eu levantava o telefone e dizia, ô, fulano, cara, o que tu tá fazendo, bicho? Né? Quem é que tá cuidando do teu negócio se tu tá aqui tradando, né, cara? Porque ele tinha um negócio maravilhoso, tem, né? Um negócio maravilhoso. Mas enfim, e o cara ali naquele trade de opções, e eram volumes grandes, tá? Volumes grandes. Então, às vezes ele num dia ganhava 100 mil reais, 200 mil reais, tá? E aí ele tocava a corneta em mim, né? Ô Marcelos, olha aqui a minha conta. A outra conta ali, cara, não sai do lugar. Pô, pouquinho, olha a minha. Porra, 200 paus, 150 paus, pau. Cara, chegou um dado dia, um dado momento, e o negócio dele era sempre com ações da Petrobras e da Vale, né? Opções que são mais líquidas, mais negociação. Cara, ele, naquele desejo, ele virou torcedor, né? Vira torcedor. Quando começa a dar errado, o cara vira torcedor. Não, eu sou da seguinte opinião. Tá dando certo, tu é torcedor. Tá dando errado, cara, tu vira fiel de qualquer santo, de qualquer, né? Tu faz promessa pra Deus e o mundo quando tá dando errado, né? Tu te converte. É isso aí, né? Mas aí não dorme de noite. Exatamente. Né? Mas enfim, cara, nesse vai e vem, nesse ganha-perde, sempre um monte de dinheiro, tá? Esse camarada, ele perdeu pertinho de R$1 milhão. Tá? Num único dia, no mês? Em alguns dias, né, na sequência da torcida. Certo. Né, na sequência da torcida. Né, no fim das contas foi R$1 milhão. Ele havia até aquele momento ganho um bom dinheiro, né? Mas não chegou perto do milhão que ele perdeu. Você fala que rasgou, né? Aquele dinheiro queimou, acabou o dinheiro. Né? E a outra conta, a tartaruguinha, segue lá. Continua. Segue lá. Recuperou esse prejuízo dele já? Ainda não, tá quase. Cara, esse prejuízo tem que apagar, tem que esquecer. Porque é outra coisa psicológica do investidor, né? Ele quer se cobrar, né? Ele quer se cobrar muito do mercado. E aí fica pior. Sem dúvida. Né? Fica pior. Sim. Então, por isso que a gente é muito conservador, cara. É muito conservador. O nosso desafio maior como assessor de investimentos é não deixar o cliente cair nessa armadilha. É abrir porque ele quer, né? Cara, é sedutor. Porque ele quer. É sedutor. E aí o amigo te conta no churrasco que ganhou. Mas o amigo só conta quando faz gol. Ganha. Quando toma, não fala, né? Quando ele toma, ele não fala. Né? Exato. Então é delicado, né? Mas tem essa história aí que no momento foi... Poxa, cara, foi triste, né? Foi triste, né? O cliente ali em questão, poxa, cara, ele ficou por alguns meses sem tocar no mercado, sem olhar para o mercado. Né? Que bom, né? Não sabe brincar, não desce pro play, né, não cara? Desce pro play. Mas na outra mão, tá? E é uma coisa que a gente fala demais, cara. O nosso papel aqui como assessor de investimentos é cuidar do dinheiro. O papel do cliente é ganhar o dinheiro trabalhando. O cliente ganha o dinheiro trabalhando, traz para vocês investimento e a gente cuida daquilo ali. Né? Certo. Nosso propósito é, cuidar aquilo ali muito bem dele. É que nem eu falo de fogueira, né? Não sei se tu gosta de acampar, né? O pessoal que gosta de acampar, cara, quando tu faz uma fogueira, ela é pequenininha, tu tem que ficar ali cuidando dela, até que ela fique grande. E aí tu vai dormir na barraca e a fogueira cuida de ti. Ela espanta os bichos ali do acampamento. Certo. Né? E o dinheiro, quando tu começa a acumular, tu tem que cuidar com muita atenção dele até que ele fique grande, para quando tu for te aposentar, ele cuida de ti. Né? Então, nosso desafio grande é perpetuar o patrimônio, perpetuar o dinheiro, né? De forma saudável. Né? Então, por isso que a gente é de certa forma, bastante contra
as aventuras, né? As aventuras. Então tem que saber muito bem o que está fazendo, muito bem. Tem que ter um mentor muito bom, né? Tem que ter um mentor bom, tá? Com uma cabeça correta, não pode cair na euforia, tem que cuidar com medo, é uma coisa muito técnica, sim, muito fria, né? Muito fria. Então tem que saber realmente muito bem onde é que está pisando e como está pisando, né? Legal. Gente, eu conversei aqui hoje com o meu querido amigo Marcelo Schneider, um dos sócios da Marco Investimentos, escritório que bateu recentemente 2 bilhões sob custódia. Tivemos aqui hoje uma aula falando muito sobre o mercado, trouxe uma história aí de gente que torra dinheiro no mercado, deu dica muito importante de como você se protege para não cair em golpes financeiros. Ele recentemente falou com 2 irmãos de igrejas distintas, ele foi referência para ver a questão de investimentos. Eles trouxeram essa lástima, né? Essa tragédia da pessoa colocar o dinheiro na mão de pilantra, de 171, de piramideiro, né? E perder. Mas se dá para respirar, ainda dá para resolver as coisas, né? E o que é resolver no mercado financeiro? Começar a fazer do jeito certo. Então, tivemos aqui o Marcelo aí dando essa aula, e eu tenho certeza que foi de grande valia. Quando você assistir, não esquece de compartilhar, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e te prepara, porque vai vir muito conteúdo de qualidade aí. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos podcasts que a gente vai fazer aí com o Marcelo, trazendo informação de relevância, trazendo conteúdo de investimentos de quem está no mercado há mais de 15 anos, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida, tá certo? Beijo no teu coração, fique com Deus e conte com a gente, conte com a Cristão que Investe para fazer o teu investimento ser de forma inteligente. Até mais, gente, tamo junto. Valeu, Marcelão. Muito obrigado. Obrigadão, viu? Fico super honrado mesmo, né? Fica aí o convite, né, para a turma que nos assiste, de contatar um dos escritórios da Marco Investimentos. Show. A gente está no interior do estado, né, em várias unidades, na capital também, estamos em Santa Catarina, estamos no Nordeste, a gente atende clientes no Brasil inteiro, fora dele, tá? Então, poxa, quer contar com a gente, com o nosso auxílio, expertise, a nossa expertise. Legal. E, acima de tudo, profissionais preocupados com a sua saúde financeira, a sua longevidade financeira, a sua aposentadoria, tá? Conta com a gente, contata um profissional da Marco Investimentos, né? Tem a gente vai deixar o contato aqui depois, aqui pode deixar, o Instagram da Marco, tá? Show. Vai ser super bem recebido, super bem atendido, tá? A gente tem unidades físicas aí em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, em Pelotas, em Passo Fundo, em Joinville, em Caruaru, em Natal, aqui no interior em Arvorezinha também. Olha aí. Tá? Então a gente está bastante espalhado, tá? Para atender e receber todo mundo aí com o respeito que se deve ter, né, ao suor de cada um, né? Conquiste o dinheiro trabalhando e traga para investir com segurança, com saúde, com longevidade, preocupação, informação patrimonial, junto com a Marco Investimentos. Tá? Show! Grande abraço e um beijo. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Até o próximo podcast. Tamo junto.